Queridos, vamos lá. Esse conteúdo adicional aí, nós vamos começar por ele, né? E vocês que estão aqui, vocês estão sendo preparados, não é para qualquer coisa, não é para qualquer ofício. É um trabalho, né, relacionado à liderança de ministério na casa do Senhor. Então, todo cargo de liderança é importantíssimo, porque a figura do líder existe realmente para gerar um processo de sucesso onde ele é colocado, né? E eu acho que o maior sucesso que nós temos que buscar é aquele que está relacionado à obra de Deus. Então hoje nós vivemos dentro de uma sociedade muito hedonista, egoísta, uma sociedade, como nós vimos no domingo, quando eu estive ministrando aqui sobre Sodoma e Gomorra, uma sociedade que está cada vez mais doente da mente, né? Está perdendo muitas vezes a sua sanidade mental, e nós estamos inseridos em todo esse contexto, né, de igreja, dentro da igreja e fora da igreja. E nessa folha que eu trouxe para vocês, aqui estão alguns inimigos interiores que muitas vezes nós temos que vencer. Se são interiores, é porque fazem parte do nosso interior, é o interior da nossa vida, né? Então eu coloquei aqui alguns inimigos que nós precisamos vencer nessa caminhada que envolve o ato de liderar. Então aqui, o líder espiritual precisa ter coragem para enfrentar seus próprios inimigos interiores e vencê-los. Em nosso meio podem existir alguns que precisam ser combatidos e eliminados. Então o primeiro deles, que para mim é um dos mais graves, mais sérios, é a insubmissão, né? É aquela atitude de rebeldia contra a liderança, geralmente apoiada no ego ou no orgulho pessoal. Nós vamos entrar nessa questão da insubmissão um pouquinho mais para frente, mas eu quero apontar aqui, né, como o primeiro inimigo interior que nós devemos combater na nossa vida e combater duramente, porque se existe algo que desagrada o coração de Deus, é a insubmissão. Então a insubmissão é aquela atitude de confronto, é aquela atitude de oposição baseada no nosso orgulho pessoal. E o orgulho, muitas vezes, ele é um pecado que a gente não vê, porque é um pecado do coração. É um pecado que fica camuflado, ele fica escondido. Mas geralmente a pessoa orgulhosa é aquela que ela fecha os seus olhos para ver os seus erros, e ao mesmo tempo ela abre os seus olhos para ver os erros dos outros. Principalmente no sentido de usar os erros dos outros para justificar os seus, ou para confrontar alguém que a está confrontando. Então o orgulhoso, geralmente, ele aponta o erro de um, de outro. Se ele está sendo confrontado por alguém, ele confronta, ele mostra o erro daquela pessoa, porque ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer esse errado. Então a insubmissão é um dos maiores problemas dentro da liderança. O segundo inimigo interior aqui é a fraqueza de caráter, né? Caráter é aquilo que nos define, é quem nós somos no mais profundo da essência do nosso ser. Caráter é a nossa identidade, né? Então a fraqueza de caráter é a ausência de força moral e espiritual para fazer o que é certo. Então, quando eu trabalhei no banco, tinha lá os Cs do crédito. Já viu os Cs do crédito já, galera? Os Cs do crédito, né? Capacidade, conglomerado, confiança, mas tinha lá o caráter. Eu lembro que uma vez um instrutor, né, de crédito falando para nós, ele disse: a pessoa tem que ter capacidade para pegar um empréstimo, ela tem que ter como pagar. Isso é essencial. A pessoa quer um empréstimo, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter renda. A capacidade é medida pela sua capacidade de renda, de gerar recursos para ela poder pagar o empréstimo para o banco. Essencial. É importante que ela tenha um conglomerado, que são condições adicionais. Ela tem bens materiais, carro, casa, que ela pode colocar em garantia, já facilita também para ela alicerçar aquele crédito, né? E ela tem que ser uma pessoa, mas acima de tudo ela tem que ser uma pessoa de caráter. Por quê? Porque se ela tiver dinheiro, se ela tiver imóveis, mas ela não tiver vontade de pagar, ela não vai pagar. Então, em relação aos Cs do crédito, na época eu lembro que foi falado, o mais importante é o caráter. Porque se a pessoa não quiser fazer o que é certo, ela vai criar um monte de situações
para não honrar o compromisso. Trazendo isso para o espiritual, queridos, fazer o que é certo deve ser a nossa regra de vida. Nós, como cristãos, não podemos conceber na nossa mente o propósito de fazer o que é errado. O errado pode acontecer como um acidente de percurso, né? Mas a gente não pode ter no nosso coração a disposição para o erro, né? Então a fraqueza de caráter, ele é um problema que muitas vezes tem atingido a vida de muitos líderes por aí. Muitos líderes têm, em função de buscar benefício para si ou para outros, muitas vezes têm deixado de ser firme em relação ao propósito de fazer o que é certo, para obter ganhos, muitas vezes materiais, para si ou para outros, a quem ama, quem defende, né? Então tem um texto que eu coloquei aqui, 2 Reis 5:20, que fala de Geazi. Geazi foi quem? O auxiliar de Eliseu. Eliseu estava preparando Geazi para ser um profeta. Ou seja, veio Elias, veio Eliseu, depois de Eliseu seria o Geazi. Ou seja, ele estava preparando para ser um líder. Então, o treinamento de liderança não é algo novo, já tinha lá no Velho Testamento. E Geazi, para quem conhece bem de Bíblia, sabe que ele andava com Eliseu. Ele estava sendo treinado por Eliseu, ele estava sendo preparado por Eliseu para ser um profeta. Só que o que aconteceu com Geazi? Fraqueza de caráter. Aqui, nesse texto de 2 Reis 5:20, é aquele momento quando Naamã vai lá para ser curado, e aí Eliseu manda ele dar quantos mergulhos no Rio Jordão? 7. Ele vai lá e dá os 7 mergulhos, e ele é curado, milagrosamente, toda a lepra sai do seu corpo, e ele fica o que? Agradecido. Aí ele pega e diz: olha, eu trouxe ouro, prata, roupas, e ele quer entregar tudo aquilo para Eliseu. Eliseu fala: eu não tomarei nada de ti, pode levar todo o seu tesouro embora. Só que Geazi estava lá, e aí Geazi acompanhou tudo. Quando Naamã foi, Geazi disse no seu coração: Eliseu não quis, mas eu quero. Aí ele foi lá escondido de Eliseu para, vamos dizer assim, pôr a mão em toda aquela riqueza que Eliseu rejeitou. O que aconteceu? Ele pegou a lepra de Naamã, morreu leproso, né? Então a sua fraqueza de caráter o levou a uma situação de morte, né, de destruição irreversível na sua própria vida. Terceiro ponto, o uso incorreto da amizade, né? Eu, como líder, não posso ter pessoas que eu prefiro, né? Aqui em 1 Timóteo 5:21 diz que nós devemos exercer a nossa liderança com imparcialidade. Isso quer dizer que, por mais que eu goste mais do Davi do que da Carla, ou goste mais da Carla que do Davi, eu não posso privilegiar um e desprivilegiar o outro. Eu tenho que procurar tratar todo mundo com igualdade. Então a amizade, como eu coloquei aqui, ela deve apoiar o outro na prática de atitudes, apoiar o outro na prática de atitudes erradas. A amizade é a ligação afetiva que deve ser desenvolvida dentro de uma perspectiva de aperfeiçoamento moral e espiritual, que encaminha o outro no caminho da verdade, do bem e da imparcialidade. Eu estou correndo aqui porque vocês vão ter que ler juntas aí. Falta de determinação. O líder que por qualquer motivo desiste, retroage, não serve para ser líder. Queridos, todos podem desistir no meio do caminho, menos o líder. O líder, ele precisa ir até o fim. É que nem o capitão do navio, ele é o último a afundar. Ou ele afunda com o navio, ou ele é o último a pular do navio, né? E a determinação, ela não pode faltar na vida de um líder, porque a determinação é o atributo que vai capacitar o líder a vencer os obstáculos, os problemas que cotidianamente estarão no seu caminho. Quem é líder tem mais luta? Tem mais obstáculo a ser vencido? Tem, né? As lutas para quem lidera sempre serão maiores do que para quem é liderado. É que nem eu vi um vídeo hoje que minha esposa me mostrou,
uma mulher falando sobre mente de rico e mente de pobre. Ela falou, sabe por que o pobre nunca deixa de ser pobre? Porque o pobre não abre mão da sua cervejinha no final de semana, do seu descanso. Se ele tiver que trabalhar no sábado, ele não vai, porque para ele só está disposto a fazer aquilo. Enquanto que o rico, se necessário for, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele trabalha no domingo, ele trabalha no sábado se for necessário. Por quê? Porque o peso maior sobre todo o encargo que envolve aquela empresa está sobre os seus ombros. Então, enquanto o funcionário descansa, ele muitas vezes tem que ficar pensando em estratégias de como ele vai fazer aquela empresa crescer. E então ele se sacrifica mais, ele se doa mais, mas o retorno que ele tem também é na proporção. Então, trazendo isso para o contexto de liderança, nós que somos líderes de ministério, nós não podemos fazer corpo mole, entende? Não podemos. Eu não posso porque machucou meu dedão, eu não posso porque choveu, não. Eu tenho que, o líder ele precisa ir além, ele precisa ser uma pessoa que vai além da onde os outros estão acostumados a ir. Então eu quero aqui até nesse sentido fazer um elogio a algumas pessoas. Eu não lembro quem estava numa quarta-feira aqui, por exemplo, vou começar pelo Larison. O Larison, naquela quarta-feira, ele estava com os 2 filhos doentes. A esposa dele precisava dele em casa. Ele tinha que pregar e tocar para mim aqui. E ele, com todo esse contexto de situações, ele pegou e falou, pastor, eu vou. Eu não sei que acordo que ele fez com a Débora, mas o fato é que uma mulher cuidar de 2 crianças sozinha em casa, doente, não é fácil. Ele podia ter dito para mim, pastor, não tem como. Por quê? Porque eu tenho gêmeos, os 2 estão doentes, a Débora não está bem, eu vou ter que ficar em casa hoje, o senhor vai ter que se virar. Se ele falasse isso para mim, eu teria que aceitar numa boa, e ele não estaria errado em fazer isso. Os irmãos concordam com o que eu estou dizendo? Mas o que ele fez? Ele foi além, ele conseguiu ir além. Você está entendendo? E o dia quando ele fez isso aqui, eu não pude deixar de elogiá-lo, porque é o seguinte, a gente tem que reconhecer o sacrifício que as pessoas fazem. Então nesse dia, o Larison subiu muito no meu conceito, porque ele conseguiu sacrificar algo que era muito difícil de ser sacrificado, para poder cumprir com uma responsabilidade. Assim como a Aurinete também, final de semana aí, participou de cursos, e passou o dia inteiro, talvez envolvido com isso em outra igreja, veio, se preparou, veio dirigir o culto domingo à noite, não passou a bola para ninguém. Enfim, são coisas que a gente que está à frente, a gente começa a ir além daquilo que é trivial. O Gabriel hoje, por exemplo, acabou a luz na casa dele, houve um problema lá que aconteceu na instalação elétrica, quase que ele chama o Rodrigo, aí a Isadora não está bem de saúde, mas ele fez, e a Isadora queria que ele, pela vontade dela, estaria com ela em casa, mas ele fez um sacrifício de estar aqui hoje para se preparar para esse momento. Assim como eu vejo também muitas vezes a Luana e o Rodrigo com as 2 crianças dentro da igreja, Então, quando a gente tem essa atitude, Carla também está bem hoje, quando a gente tem essa atitude de ser determinado, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero enfatizar uma palavra: determinação. Quando a gente é determinado, não é qualquer coisa que para a gente, não é qualquer coisinha que vai fazer a gente parar. Então nós, como líderes, nós precisamos ter essa determinação. Então quando a gente não é determinado, e a gente por qualquer coisinha a gente para o nosso ministério, e a gente ensina os outros que estão atrás de nós a pararem também. Então eu digo assim, é claro, por exemplo, vou dar um exemplo do Gabriel. Se Isadora estivesse lá vomitando, passando mal, não teria como ele estar aqui hoje, Ele teria que cuidar da casa dele. Mas aquilo que você consegue fazer dentro do limite das suas condições, se é possível fazer, nós temos que fazer. Se eu e minha esposa fôssemos falar que quantas vezes nós vimos para a igreja
com dor de cabeça, doente, com várias situações, mas a gente conseguiu, sabe? Então, hoje nós vemos um mundo, como eu disse agora há pouco, que está muito egocêntrico. O que é a palavra egocêntrico? É o homem estar centrado em si. Quando o egocentrismo está falando muito alto, a gente pensa primeiro em quem? Na gente. Depois a gente pensa nos outros. E a lei do amor de Cristo é diferente. É a lei de você pensar nas outras situações, depois pensar em si. Não estou dizendo que você tem que ser irresponsável consigo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente não pode viver centrado em nossas vontades, em nossos desejos. Então a liderança, ela vai te cobrar isso. Ser líder vai te cobrar esse tipo de postura, né, em muitos momentos da sua vida. Então por isso eu digo, ninguém é obrigado a ser líder. Então, quem quer desistir, fica à vontade, né? Você tem todo o direito de desistir. Mas se você quer encarar, você tem que saber o que você está encarando. O que é que aquilo vai custar para você? O que é que aquilo vai pedir de você? Então, ser líder, estar numa posição de autoridade, mas tem um peso, né? Tem uma renúncia, tem um sacrifício a ser feito. E a última situação aqui dessa folha são desculpas. O que são desculpas? São justificativas que costumamos dar diante de falhas cometidas ou fugas que pretendemos realizar, que geralmente surgem de 4 situações na nossa vida. Primeiro, circunstâncias adversas, medo, incompetência momentânea e desinteresse. Existe diferença entre desculpa e perdão? Peço desculpa, ou peço perdão. Existe diferença entre desculpa e perdão? Depende, se for falar da boca para fora os dois. É que você bate na pessoa, fácil. Desculpa aí. Parece que é uma coisa mais Desculpa aí. Desculpa. E quando é perdão, já é um erro mais grave. Só para me clarear a mente de vocês, é uma definição, eu vou ser bem assim, procurar ser bem claro para mostrar a diferença. Existe uma diferença. A desculpa, ela é aplicada quando não há culpa. Por isso que é desculpa. Por exemplo, o Rodrigo veio olhando para a parede, tropeçou no Davi, deu um tropeção no Davi, mas ele está olhando para a parede, não foi intencional. Aí o que ele vai pedir para o Davi? Desculpa, porque não foi por querer, não foi intencional, né? Agora o Rodrigo, ele tem uma raiva do Davi. O Davi vai sentar, ele puxa a cadeira, cai, né? Aí o erro dele foi teve culpa? Teve culpa. Então quando há culpa, quando existe a culpa, é necessário que se peça perdão. Quando não há culpa, você pede desculpa. Então é só para você clarear, porque às vezes as pessoas não têm ideia. Tem diferença, desculpa. O problema é quando você está pedindo desculpa por uma situação que exige pedido de perdão, porque você acha que não tem culpa, e às vezes você tem culpa. E quando você tem culpa, você tem que pedir perdão, porque o perdão envolve graça. O perdoar, ele é divino. O desculpar é uma atitude educada. A desculpa é uma atitude educada que você aprende com base naquilo que é certo e que é errado dentro da convivência humana. Mas não envolve arrependimento, renúncia de mágoa, passar por cima do erro do outro. Desculpa não envolve isso. Perdão sim. Então o perdão, ele tem todo um peso emocional, ele tem todo um peso sentimental, ele tem todo um peso espiritual. Então por isso que perdoar é muito mais profundo do que simplesmente desculpar. Só para dar uma clareada. Mas vamos lá. Relacionamos abaixo alguns exemplos de desculpa. Eu não vou ler Êxodo 4, de 10 a 11, mas é o texto referência. Primeira situação: desculpa é a explicação de um fato adverso, inesperado, incontrolável, que impediu a sua ação. Por exemplo, a irmã Sandra estava vindo para a igreja para chegar no curso de liderança no horário, só que no meio do caminho furou o pneu.
A irmã tinha como prever o furo do pneu? A irmã tinha controle sobre isso? Aí ela teve que parar, trocar o pneu, chegar aqui com a mão toda suja, suada. Aí ela chega e pede: desculpa, gente, furou meu pneu. Então, às vezes, quando acontece uma situação que envolve um fato inesperado, incontrolável, a gente pede desculpa. Isso é muito natural. Outra situação, forma de dizer: tenho medo e não me sinto preparado para enfrentar o desafio. Quando uma pessoa tem um desafio para enfrentar, ela sente medo e ela se sente incapaz. O que geralmente ela faz? Ela chora, mas ela cria uma desculpa. Por exemplo, Moisés, né? Ô Senhor, eu sou pesado de língua, não tem. O que ele estava querendo dizer para Deus? Estou com medo, me sinto incapaz, não me sinto a pessoa certa. Enfim, a gente geralmente é tentado a fazer isso. Terceiro, forma humilde de dizer: eu errei. Mas também é a forma errada de ser humilde quando sua prática se torna uma atitude constante e descomprometida com o propósito de acertar. Esse erro aqui pode ser uma falha simples, né? Mas ela não pode se tornar um ato ponto mais. Por exemplo, vou usar a irmã Lúcia agora. A irmã Lúcia chega atrasada num dia no curso. Ô gente, desculpa aí, tá? Ela foi humilde, sim ou não? Desculpa, tá? Aí na outra aula ela chega de novo. Gente, desculpa de novo, né? Aí na terceira vez, de novo. O que está acontecendo? Tudo bem que ela está sendo humilde, né? Toda vez ela pede desculpa, mas ela não está comprometida com o erro com o propósito de acertar, de fazer do jeito certo. Então, esse tipo de situação é uma coisa que a gente não pode trazer para dentro de nós, né? Se a gente errou, a gente tem que se comprometer em quê? Em acertar naquela situação, mudar a situação, né? Forma subjetiva de se dizer: não conte comigo, pois a minha atenção e interesse estão em outro lugar. Então, quando entra a questão do desinteresse, né? Olha, gente, é o curso de liderança, vamos lá, você vai ser preparado. Olha, não vou poder. Aí a pessoa, ela inventa uma, mas na realidade ela não quer, ela não quer. O coração dela, a vontade dela está em outra situação. Então isso também, a gente não pode aceitar esse tipo de situação dentro de nós, sabe? Querer maquiar a nossa falta de interesse, dando uma desculpa. Aí a outra situação é praticamente isso, né? Forma de camuflar um sentimento ou disposição por medo de ser reprovado. Às vezes eu não quero ser reprovado, eu sei que se eu falar a verdade eu vou ser reprovado, então eu dou uma desculpa. A atitude covarde de alguém que não tem coragem de reconhecer e confessar a verdade sobre o que sente e deseja realmente. Então, a desculpa. A outra situação relacionada à desculpa é forma encontrada para fugirmos de algo ou de alguém com quem não concordamos. Aí eu vou encontrar aquela pessoa lá que eu não concordo. Aí você já pensa que você não concorda, e que aquela pessoa vai colocar coisas para você que você não concorda. Então, para você não ter essa situação, o que você faz? Inventa uma desculpa. Aí, no final, aqui está a síntese, né? Quando a desculpa se manifesta como uma atitude evasiva e mentirosa, ela se torna um método diabólico utilizado para nos ensinar a sermos o que, irmãos? Desonestos, displicentes diante da responsabilidade que temos para com o nosso crescimento pessoal, para com as pessoas e para com Deus. Aqui é o resumo da ópera. Então, quando a desculpa ela não é desenvolvida dentro do que ela deve ser, que é simplesmente a atitude de você educadamente se retratar com alguém porque você errou por causa de um infortúnio que você não teve culpa nenhuma, mas se torna uma atitude evasiva, que envolve mentira,
essa situação ela começa a ser usada pelo inimigo dentro do seu coração para roubar o quê? A sua honestidade, para tirar a sua honestidade. Então, pessoas que às vezes ficam dando desculpa porque estão escondendo situações, elas acabam se tornando desonestas primeiro consigo mesmas, porque elas não estão reconhecendo a verdade. Então, essas situações, a gente precisa, como líderes, nós temos que sondar o nosso coração. Nós não podemos aceitar viver no mundo da desculpa, que envolve atitude evasiva e mentirosa, né? Então, o que é, o que não é, não é. Então, isso nos leva sempre a falar o que é a verdade. Nós somos o povo da verdade. Então, eu quero deixar aqui esses 5 inimigos, são cinco inimigos que nós temos que vencer todos os dias. Todos os dias a gente precisa ser determinado, a gente precisa vencer a tentação de dar desculpa para poder avançar. Aqui na nossa apostila, queridos, nós gastamos um bom tempo falando sobre os extremos do amor e da justiça. E aí, o que nós não lemos são os perfis de líderes que surgem em função desse extremismo entre a justiça e o amor. Com exceção do líder piedoso, todos os outros tipos de líderes são distorções, ou é uma distorção sobre o perfil do líder com base no extremismo, ou da justiça ou do amor. Então, eu não sei se vocês se localizaram aí, a página que fala de líder piedoso. Perfis de líderes. Aqui eu só vou ler, tá? Vai ser só leitura, para a gente poder só relembrar de coisas que nós já estudamos. Perfis de líderes. Primeiro, líder piedoso. Características: ele tem muito amor, ele tem autoridade. Pontos positivos: disciplina a má conduta que uma pessoa teve e não a pessoa em si. Ou seja, ele disciplina o que é a má conduta. Ele não ataca a pessoa, ele ataca a atitude errada da pessoa. Ó, você é impontual, não é isso? Ó, a impontualidade não é legal. Então, você não está atacando a pessoa, você está atacando a atitude ou a má conduta que aquela pessoa está tendo. Então, não basta a gente fazer o certo, a gente tem que fazer o certo do modo certo. Então, às vezes, você está fazendo certo, mas se você faz isso do modo errado, você perde sua razão. Você tem todo o direito de corrigir, só que você vai corrigir o outro de forma errada, agredindo o outro, depreciando a pessoa do outro. Você perde o seu direito, você perde a sua razão. Por quê? Porque você fez o certo do modo errado. Estão me acompanhando aí? Ok. Repreende, aconselha ou adverte, não deixa a pessoa caminhar para o erro. Gálatas 4,16. Depois vocês veem lá o que está escrito. Ele corrige e confronta a mudança. Não conforma-se com a má conduta, mas valoriza a pessoa, ama e compreende as suas fraquezas. Jesus demonstrou ser este tipo de líder quando restaurou Pedro e também os demais discípulos, pois todos falharam com ele. João 21, de 15 a 17. Então aqui nós temos o exemplo máximo, que é o exemplo de Jesus. Pedro negou ele 3 vezes, os discípulos o abandonaram, só que Jesus vai lá, depois de todos os erros que eles cometeram, e os restaura, os recupera, né? Então Jesus, ele demonstra aqui o seu amor como um líder piedoso. Esse tipo de liderança na igreja é um exemplo de cristão. Filipenses 4:9, 1 Coríntios 11:1. Ele gera pessoas multiplicadoras e motivadas, confiantes que podem melhorar. 2 Timóteo 2:2. Pontos negativos: nenhum. Destaque: separa a identidade do comportamento que a pessoa tem ou teve em um momento, buscando sempre valorizar quem? O indivíduo, a pessoa. Líder permissivo:
Aqui já vem uma característica de líder que é uma deturpação em função dos extremismos, né? Característica: muito amor, nenhuma autoridade. Pontos positivos: muito amor às pessoas, muita compaixão. Pontos negativos: geralmente esse tipo de líder não consegue disciplinar as pessoas, corrigi-las ou adverti-las quanto aos seus limites. Ele prefere deixar as pessoas livres, do jeito que quiserem e bem entenderem, para não magoá-las ou ferir a amizade com elas. Devido a isso, ele gera pessoas, o que, irmãos? Espiritualmente fracas, inseguras, desmotivadas, que não produzem muito e que cedem fácil às tentações da carne, tomando gosto pelos pecados carnais e considerando-os algo comum. Isso aqui é perigoso, né? Porque se o seu liderado, em função da sua permissividade, se torna uma pessoa carnal, o seu ministério vai ser um ministério carnal. A hora que o trabalho do ministério for desenvolvido, a carnalidade que está nas pessoas vai fluir através de tudo que está acontecendo ali. Então, por isso que nós temos sempre que caminhar em direção a uma espiritualidade crescente, né? Crescente, para que a carne não tenha espaço na nossa vida. Além disso, este não ajuda a produzir mudança na vida e no caráter das pessoas devido a pouca instrução que confronta os erros delas. Por causa disso, muitas pessoas sentem-se sem valor. Então aqui eu abro um parênteses. Por exemplo, a Aurinete tem conduzido o Ministério de Louvor da igreja, e eu sei que ela deu sequência em muitas coisas que eu comecei quando eu fazia esse trabalho. Mas uma delas é trazer estudos que ajudam os integrantes do ministério a refletir sobre a sua conduta pessoal, sobre a sua conduta moral, sobre a sua postura como um adorador, como alguém que leva a igreja a adorar. Então, o conteúdo bíblico é o que tem que transformar o nosso coração. Isso serve para qualquer ministério. Se eu não colocar a Bíblia dentro das pessoas, as pessoas servirão a Deus com o conteúdo que elas trazem lá de fora. Então, muitas vezes, eu como líder preciso entender que as pessoas vão chegar aqui com problemas em casa, com situações de tentação que ela sofreu lá fora. Às vezes a pessoa está até pensando em fazer coisa errada, mas ela está aqui dentro da igreja, ela faz parte do ministério, mas ela foi tentada no serviço, no trabalho, por uma situação relacionada a desejos da carne, mas ela está aqui para servir a Deus. E nesse momento o líder tem que trazer, às vezes, o confronto da palavra, que vai entrar no coração às vezes o líder nem sabe disso, às vezes o líder nem sabe que ele está sendo usado para trabalhar determinadas questões da vida de muitas pessoas. Isso já aconteceu comigo várias vezes, depois de terminar uma reunião, a pessoa fala: pô, pastor, esse que o senhor trouxe hoje era o que eu precisava ouvir, porque eu estava meio, estava assim, estava assado. Então nós precisamos entender que nós somos servos do Deus Altíssimo, e o direcionamento que precisa vir vem da palavra. Então, por isso, muitas vezes o líder vai ter que se preparar, às vezes para uma reunião com o ministério, trazer muitas vezes um direcionamento que Deus quer, porque existem pessoas ali que estão precisando daquele direcionamento que o líder não sabe, mas Deus sabe. Quem conhece o coração de todo mundo, irmãos? Deus. E quem Ele usa muitas vezes para falar o coração das pessoas? O pregador, os líderes, né? Eu, como pastor, me sinto nessa responsabilidade. Por exemplo, domingo eu trouxe uma palavra diferente, uma palavra que foi super acessada. Eu não imaginava que o povo ia acessar tanto essa palavra de domingo, né? Onde eu fiz aquela contextualização de Sodoma e Gomorra para os dias de hoje, mas explodiu assim, né? Porque a gente vê a necessidade das pessoas de serem confrontadas com essas situações, né? Então o coração das pessoas, então eu olho essas visualizações, porque eu não estou atrás de popularidade, não é essa a intenção, mas eu quero ter uma leitura do que as pessoas estão precisando ouvir. Por exemplo, eu olho muito os louvores, o pessoal do louvor, eu olho as visualizações dos louvores. Em média, os últimos louvores aí que foram ministrados, de 70 a 80 visualizações. Teve um louvor que foi ministrado pela Luana,
e pela Nicole, há um mês atrás mais ou menos, que deu 150 e poucas visualizações. Por que aquele louvor deu tantas visualizações? Não sei, né? O que chamou a atenção do povo naquele louvor que a Nicole e a Luana ministraram naquele dia? O Gabriel também estava tocando lá atrás. Não sei, porque se você olha os outros louvores, então, é muito parecido os louvores, né? Mas aquele lá, de alguma forma, alguma música, alguma situação tocou no coração que as pessoas começaram a ver. E assim também acontece com as palavras, né, que são ministradas. Então a gente vê que às vezes os corações estão ali, querendo receber algo que vai falar a realidade que elas estão vivendo. Vamos para frente. Destaque: não confronta, não põe limites. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 28, 23. Olha só, aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia ou bajula, né, com a língua. Então, às vezes, uma repreensão em amor vai trazer mais resultado do que uma bajulação que não acrescenta nada. Então, a gente não pode ser bajulador, a gente tem que ser, por isso que eu falo, a imparcialidade, o amor, a justiça, você vivendo tudo esse equilíbrio, quando você tiver que tratar com as pessoas, você não vai conseguir ser parcial, você não vai conseguir ser bajulador, porque essas situações em equilíbrio vão te dar equilíbrio. Não, agora eu preciso ser justo. Não, agora eu preciso ser misericordioso. Não, agora eu preciso ser imparcial. Por quê? Porque você está desenvolvendo uma palavra que a gente fala muito, mas a gente não tem a noção do que essa palavra representa, que é integridade. Integridade, eu vi uma vez uma definição que me chamou muita atenção, que integridade não é uma qualidade moral, mas o exercício das qualidades morais em perfeito equilíbrio. Ou seja, uma pessoa íntegra é uma pessoa integral, é uma pessoa que ela é justa na hora de ser justa, ela é amorosa na hora de ser amorosa, ela consegue exercer as virtudes no momento certo, que elas precisam ser aplicadas. Então isso faz de você uma pessoa integral, uma pessoa com integridade, né, na hora de exercer as virtudes. Terceiro, líder cristão negligente. Características: pouco amor, pouca autoridade. Esse aqui está no Salmo. Pontos positivos, nenhum. Pontos negativos: esse tipo de líder na igreja é inseguro, porque muitas vezes tem medo, então torna-se um procrastinador. O que é um procrastinador, irmã Sandra? Ele comprou barriga, mas está sempre adiando as decisões. Está sempre empurrando, está sempre protelando. Vem aí, vou começar a fazer isso, não, aí chegando que vem, daí é só um pouquinho. Então ele não consegue definir as coisas, ele vai sempre adiando, porque ele tem medo, ele é inseguro, né? E isso atrapalha todo o trabalho, né? Ele também não corrige as pessoas, talvez não queira arrumar problemas para si, não adverte as pessoas com seus erros, porque não faz por onde ter conhecimento e por isso não tem autoridade para confrontá-las. A semelhança, como fez Paulo com Pedro em Gálatas 2, 11 e 14, depois os irmãos quiserem ver isso em casa, Gálatas 2, 11 e 14, vocês vão ver uma discussão ali entre Paulo e Pedro. É desorganizado por ser negligente, também não gosta de ser cobrado. Olha só, além de ser negligente, ele não gosta de ser cobrado, mas ninguém gosta, sim ou não? Você gosta de ser cobrado, Luana? Ninguém gosta de ser cobrado, mas o fato é que a gente muitas vezes precisa ser cobrado, né? Não sabe valorizar os outros, porque geralmente não vê também o próprio valor. Ele gera líderes semelhantes a si, inseguros, negligentes e que não produzem muito. Aqui em Romanos 12, 11 diz assim: não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. E o último é o ditatorial. Características: pouquíssimo amor. Esse aqui é o, vamos dizer assim, é o extremismo da justiça, né? Pouquíssimo amor, forte controle. Pontos positivos, nenhum. Pontos negativos: ele é manipulador, como quem quer criar escravos para o seu império.
Ele não admite seus próprios erros, sempre quer estar coberto de razão e mal dá ouvido aos outros. Não aceita ser corrigido por ninguém e sempre tem argumentos para justificar-se. Ele também não sabe se comunicar com as pessoas, não valoriza as pessoas e mal procura saber o estado delas. Causa ofensas, fere as pessoas de maneira tão natural que nem percebe o quanto magoa e é insensível. Não sabe ensinar, é bruto, é grosso no convívio com as pessoas, porque carece de amor ao próximo. Ele gera rebeldes e ateus, pessoas desacreditadas na vida religiosa e em Deus. Enfim, não gera outras lideranças saudáveis. Ele produz no coração das pessoas a sensação de que elas são um erro, incapazes de fazer coisas boas que agradam os outros. Muitas pessoas o rejeitam e evitam contato com ele, devido ao seu jeito rude de ser. Por isso, não ser submisso a ninguém, por não ser submisso a ninguém, até mesmo a Deus, esse tipo de líder tem dificuldade de ser humilde, para aprender a corrigir-se, e apesar de honrar a Deus com suas palavras, suas ações demonstram que está bem distante dele. Mateus 15, 8 e 9. Ele atropela até mesmo a autoridade de Deus e de sua palavra em favor de suas próprias convicções e razões. Destaques do líder ditatorial: rebeldia e ateísmo. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Que tipo de liderança na sua igreja tem sido a sua? Quem sabe muitos líderes começaram com o primeiro desta lista, piedosos, mas por algum motivo foram fazendo pequenas concessões às características dos outros 3 tipos de líderes descritos aqui e já não são mais reconhecidos como eram no início do ministério. Precisamos tomar muito cuidado com isso. É bom autoavaliar-se com frequência e corrigir-se, ser comunicativo com as pessoas e ouvir conselhos para errar o menos possível. Leia 2 Coríntios 13:5. Qualidade é a presença de valores e não a ausência de erros. Não devemos avaliar somente que tipo de liderança na igreja temos exercido, mas também em casa, no trabalho, em outros lugares de nosso convívio. Como livrar-se de ser um mau líder cristão, mas exercer uma liderança eficaz na igreja? Comece sendo honesto consigo mesmo e humilde para com as pessoas. Reconheça que precisa de ajuda e que só Deus e as pessoas podem te ajudar ouvindo-as. Olha só, quem é casado, hein? Pergunte ao seu cônjuge que tipo de liderança você tem sido. Ele ou ela poderá te dar informações e te abrir os olhos, mas apenas ouça sem tentar ficar se justificando, pois você está em busca de melhoria e não de empurrar suas ideias nas pessoas. Então você precisa ouvi-las e corrigir-se. E aí a gente termina com as características de um mau líder. Um mau líder, características de um mau líder: é desorganizado e desordenado, é liberal na doutrina bíblica e nos bons costumes, tem vida irregular, estragada, ele e a família, usa de falsidade, é politiqueiro, briguento, insubmisso, é reclamador crônico, é problemático, ele mesmo é um problema, ele gera problemas, ele dá problema, ele compra problema, ele complica problema, ele fabrica problema. Ele é problemático. É o próprio problema em pessoa. É autocrático, prepotente, ditador. É maledicente, ou seja, ele fala mal dos outros. Então aqui a gente encerra toda aquela parte que a gente trabalhou em relação à questão de justiça e de amor, vendo todas essas distorções, perfis de liderança que surgem dessas questões, e a gente tem que olhar que existe o líder piedoso. Inclusive o Gabriel, na aula passada, falou sobre o líder piedoso. Eu não sei se ele tinha lido aqui já, ou se ele já tinha estudado alguma coisa nesse sentido, mas eu lembro que ele falou, líder piedoso, você deve ser o líder piedoso, que realmente é o líder que está aqui nessa parte, né, que até mesmo Jesus é colocado como exemplo do líder piedoso. Agora nós vamos passar para a segunda parte da apostila, que tem o seguinte tema: o bom líder precisa ser primeiro um bom liderado. Se você quer ser um bom líder, você tem que ser primeiro o quê? Um bom liderado. Uma pessoa que não sabe ser um bom liderado, dificilmente será um bom líder.
E aqui nós temos a história de Saul e de Davi. Nós vamos ficar um bom tempo nessa história desses dois reis, porque trazem muito conhecimento para nós, ensinamentos riquíssimos para que nós possamos crescer dentro do entendimento do que é liderar. Então diz assim: a questão da submissão ou insubmissão dentro do contexto da liderança, no plano espiritual e ministerial, é algo extremamente sério e relevante, pois pode representar não somente o fracasso vocacional de uma pessoa, mas a sua completa perdição com relação à degeneração do seu caráter espiritual e de sua identidade como servo do Senhor. Aqui eu dou uma paradinha. Quem conhece a história de Saul? Queridos, Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele começou humilde, ele começou servindo a Deus da maneira que deveria. Ele começou com entrega, com devoção, com humildade. Mas à medida que o tempo foi passando, o coração de Saul foi se desviando. E ele passou a adorar mais o trono, ou seja, a função, o cargo que lhe foi dado, do que o Deus que lhe deu. E ele começou, de certa forma, a idolatrar a sua função de liderança, ou a sua função de rei à frente do povo de Israel. E ele começou a fazer coisas assim absurdas. Ele começou a se rebelar contra Deus. Então, a história do rei Saul, ela nos revela o modelo do líder que começou bem e terminou mal. Ela nos revela a história do líder que começou bem e fracassou. E a história de Davi é o oposto, né? Não que ele tenha começado mal, mas é o oposto no sentido de terminar mal. Davi é a história do líder que, apesar dos seus erros, começou bem, e apesar dos seus erros, porque líder falha, líder erra, ele terminou bem, né? Continuou bem. Trouxe problemas para a sua vida? Trouxe, mas ele conseguiu se levantar diante dos seus erros. E aí uma coisa que eu digo para vocês, e que é muito sério, que é muito profundo, é que um bom líder, ele não é avaliado pela sua incapacidade de errar. O bom líder, muitas vezes, ele é avaliado, ele tem que ser reconhecido pela sua capacidade de se levantar quando ele erra, de se arrepender diante de Deus. Saul e Davi erraram, sim ou não? E se a gente parar para pensar, os erros de Davi, se a gente for colocar na balança, eu consideraria, na minha visão humana, mais graves do que o de Saul. Mas por que Davi obteve perdão e graça? Porque diante dos seus erros ele se arrependia. Ele se arrependia. Saul se justificava. Então, olha só, o problema não é errar. O problema é como nós reagimos aos nossos erros, né? E isso é muito importante para nós, queridos. Deus valoriza muito o coração arrependido. Deus não te escolheu por causa da sua perfeição, porque Ele sabia que todos nós, não fique chateado com o que eu vou falar, todos nós somos gente estragada pelo pecado. O pastor me chamou de gente estragada. Somos, pelo pecado. Deus, Ele não nos amou porque Ele viu em nós perfeição. Ele nos amou porque Ele viu em nós a possibilidade de sermos restaurados, mediante a nossa humildade, o nosso arrependimento diante dos nossos pecados, diante dos nossos erros. Então, Saul e Davi nos trazem uma mensagem muito forte dentro desse prisma, né? E aí nós começamos aqui falando de Saul como líder rebelde. Saul foi um rei que o Senhor escolheu, porque o povo não podia ficar sem um líder. Segundo as Escrituras, Saul era benjamita, ou seja, ele pertencia à tribo de Benjamim, que era considerada a menor tribo dentre as 12 dos filhos de Israel, e sua família era considerada a menor, ou a mais insignificante dentro da tribo de Benjamim. Porém, era uma família de origem militar. Quando foi escolhido, Saul estava procurando as jumentas perdidas de seu pai,
e reagiu timidamente quando anunciaram que ele seria ungido para governar. Com o tempo foi se enchendo de si mesmo. Olha só, se enchendo de si mesmo. Onde é que está aqui? Com o tempo foi se enchendo de si mesmo. Perdendo sua humildade, abriu mão da sua confiança que tinha no Senhor. Tudo indica que Saul começou bem a sua trajetória como líder. No início da sua caminhada havia humildade, simplicidade, temor no seu coração e uma disposição sincera de fazer o melhor para o Senhor em obediência à sua vontade. No entanto, à medida que Saul começou a ter acesso ao poder, à autoridade que lhe foi confiada, a posição de comando sobre todo o povo, seu coração começou a se desviar, permitindo que o relaxamento espiritual entrasse na sua vida, roubando sua intimidade com Deus e, consequentemente, sua sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus e assim tomar decisões acertadas à frente do povo. Saul permitiu que o orgulho, olha aí, novamente a palavra orgulho, tomasse conta do seu coração, de modo que ele começou a se apoiar mais em si mesmo do que em Deus. Os propósitos, os ideais e a vontade que dominavam o seu coração já não eram mais aqueles que nasceram no coração de Deus, mas os que nasceram em seu próprio coração. E essa situação levou Saul a cometer o pior pecado que um servo de Deus pode cometer contra Deus, que é o pecado da rebeldia. Aqui em 1 Samuel de 15, 21 a 23, e também em 1 Samuel 15, 11, diz assim: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, a rebelião ou a rebeldia tirou dele a sua condição de ser rei e de ser líder, né? Ele perdeu a sua posição de liderança por causa da sua insubmissão, por causa da sua rebeldia. Ele começou conscientemente a fazer as coisas do seu jeito, e esse é um perigo para todos nós. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui, muitos líderes, pastores de igrejas, não têm feito, têm chorado por causa disso, porque eu escuto pastores direto falando comigo: pastor Gaudilei, eu não esperava, o fulano me apunhalou pelas costas, o outro se levantou contra mim, aquele que eu esperava que ia me ajudar. Por quê? Porque não houve esse alinhamento de entendimento, né? Nós precisamos entender que se nós caminhamos juntos como liderança, nós temos que nos apoiar uns aos outros. E se eu sou o líder da sua vida, você não pode cair na tentação de se levantar contra mim, porque é isso que o diabo quer. O diabo, ele não está preocupado com aquele irmão que senta lá no fundinho, que não tem cargo nenhum na igreja. Ele está preocupado com quem é líder. Porque, por exemplo, cada líder que está aqui, por ser líder, já conquistou a simpatia, a confiança, a admiração de muitas pessoas, sim ou não? Quem não admira, por exemplo, a minha esposa, que está à frente da MCM, a Aurinete, né? Gabriel, frente do louvor. Ou seja, existem pessoas que aprenderam a ver a autoridade de Deus na vida de líderes. E o que acontece? O diabo, ele tenta jogar aquele líder contra o líder maior, porque ele cria um racha. Da onde que surgem os problemas das igrejas? Da rebeldia de líderes contra líderes contra outros líderes, né? Então é aí que está o problema. Por isso a rebeldia, ela tem que ser muito cuidada no nosso coração, porque ela não começa da noite para o dia, ela começa aos pouquinhos, né? Olha só, vou continuar aqui. A rebeldia ou rebelião é como um pecado de feitiçaria.
O rebelde é um feiticeiro dentro da igreja, e onde há feitiçaria, ali há toda obra má, inclusive invocação de espíritos malignos que começam a atuar para quebrar a visão espiritual e o correto entendimento das escrituras, gerando um ambiente de competição, onde a busca pelo poder e pela exaltação se tornam mais importantes que a cooperação e o trabalho em equipe. Ou seja, onde a rebeldia começa a se manifestar, começa a ter o quê? Competição. As pessoas começam a competir por poder, por autoridade, por influência, né? E aí o trabalho em equipe, a cooperação vai ficando de lado. A rebeldia se instalou no coração de Saul e fez com que ele fosse reprovado por Deus e perdesse sua posição de líder à frente do seu povo. E nesse contexto é importante destacar que tudo aconteceu de forma processual. Nada aconteceu do dia, tudo foi acontecendo de forma gradual e progressiva ao longo do tempo. A rebeldia não se instalou no coração de Saul de uma hora para outra. Ela foi se desenvolvendo paulatinamente, pouco a pouco, dando sinais da sua presença e desenvolvimento, de modo que Saul, se tivesse prestado atenção nos sinais, poderia, quem sabe, ter tomado atitudes de conserto com Deus e assim evitado tudo o que aconteceu. Para aqueles que estão se preparando para enfrentar o desafio da liderança, o conselho é: preste atenção nos sinais que a rebeldia emite, para que você, na realidade é você, tá? Isso é erro dedal aqui, para que você possa identificá-la na sua vida, se for o caso, e assim extirpá-la do seu coração. Então nós vamos falar do primeiro sinal, e aí a gente encerra a aula de hoje. O primeiro sinal da rebeldia. Quem quer saber qual é o primeiro sinal da rebeldia? O primeiro sinal da rebeldia na vida de uma pessoa: perda da devoção e busca pela intimidade com Deus em seu coração. Esse é o primeiro sinal, irmãos. Quando uma pessoa começa a entrar pelo caminho da rebeldia, ela não quer orar mais, ela não se preocupa mais em ter intimidade com Deus, ela não quer mais estreitamento com Deus. Saul, ele foi perdendo a sua conexão com Deus, ele foi perdendo a sua intimidade com Deus. A primeira coisa que a rebeldia rouba do crente, seja ele líder ou não, é a sua vida de devoção e de busca pela intimidade com Deus em oração. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. À medida que ele crescia, sua dependência e sua confiança em Deus diminuía. Com isso, a sua vida de oração se restringiu a momentos pontuais, onde ele orava porque precisava de um socorro ou de uma intervenção divina com urgência. Não há relatos nas Escrituras mencionando que Saul tinha uma vida intensa e cotidiana de oração, que demonstra o seu desejo de andar com Deus e ter amizade com Ele. A maior prioridade da liderança da igreja não é fazer a obra de Deus, mas andar com o Deus da obra. Vou repetir: a maior prioridade da liderança da igreja não é fazer a obra de Deus, mas andar com o Deus da obra. Você precisa andar com Deus para depois fazer a obra de Deus, né? O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Antes dos apóstolos serem enviados ao mundo, vieram para junto de Jesus. O que isso significa? Significa que a comunhão com Cristo é o alicerce do trabalho para Cristo. Só podemos nos levantar diante dos homens se primeiro nos assentarmos aos pés de Cristo. Só podemos, presta atenção, só podemos pregar, cantar, ensinar, profetizar com autoridade ao mundo se primeiro estivermos com Jesus. Antes de Jesus enviar os apóstolos para o fronte da batalha, designou-os para estarem com Ele, pois somente em comunhão com Ele a liderança recebe poder para vencer a batalha. Jesus passou a noite inteira orando ao Pai, antes de escolher os homens que iriam liderar a igreja. Ou seja, quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, o que ele fez? Orou a noite inteira. Isso está aqui em Lucas 6, 12 a 13. Olha só: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Ou seja, para ele escolher os apóstolos, para ele escolher os líderes, ele teve que orar, ele teve que estar na presença do Pai.
Então nós, como líderes, não podemos subestimar o que nós temos que fazer, não orando, né? Não buscando a Deus, não buscando direção de Deus. O líder que ora, não só está colocando sua vida nas mãos de Deus, como também está construindo um relacionamento íntimo de amizade com o Senhor, que garantirá que ele receba força, sensibilidade espiritual, visão aberta para ver com clareza seus próprios erros e disposições erradas do seu coração, e assim fazer os consertos que precisam ser feitos diante de Deus e da sua vontade. Existe uma máxima que diz: tudo que não consideramos importante, nós tratamos com indiferença. Tudo que nós não consideramos importante, nós tratamos com indiferença. Se você não ora, se você trata a oração com indiferença, você está dizendo que a oração não é importante. Eu não oro, eu sei que eu tenho que orar, mas eu não oro, eu trato com indiferença. Eu estou dizendo com a minha atitude que orar não é importante. Então nós que estamos aqui temos que pensar isso. Vocês lembram a missão que eu dei para vocês lá no início? Qual foi? Orar 10 minutos diariamente. Por que eu falei, né? Pode falar, irmã Sandra. Esses 10 minutos, gente, é essencial para você estar bem com Deus. É essencial para você estar bem em todas as áreas da sua vida. Só que eu não vou perguntar quem está orando, quem está fazendo, né? Eu deixo isso na sua consciência, porque eu sei que eu tenho que fazer isso, né? Eu preciso fazer. E eu estou preparando vocês para andar no mesmo caminho que eu estou caminhando, claro, respeitando a individualidade de cada um, respeitando as características diferentes que nós temos, mas pelo menos o padrão eu tenho que passar para vocês. Oração. Se você não quer se tornar um rebelde, se você não quer que seu coração se endureça, se você não quer perder a sensibilidade, você tem que orar. Essa comunhão com Deus vai amolecer você, vai trazer sensibilidade ao seu coração, para você não ficar insensível para Deus e muito sensível às coisas do mundo, aos apelos do mundo, né? O líder que trata com indiferença a oração está dizendo que orar não é importante em sua vida. Sem perceber que ao agir assim, ele está entregando sua vida às vaidades do seu coração e a todas as influências externas e corrompidas que o cercam. Se o líder não busca intimidade com Deus, ele vai buscar intimidade com o seu coração enganoso e com o mundo corrompido que o cerca. Isto é um péssimo negócio. Há um entendimento de que, além da rebeldia, outro fator que influenciou Saul a relaxar espiritualmente foi o seu ato consciente ou inconsciente de transferir para Samuel a responsabilidade espiritual de buscar intimidade com Deus. Samuel aparece na história do povo de Israel num momento bastante emblemático, pois era um tempo de grandes mudanças e de transição de poder, pois antes de Saul ser levantado e ungido como rei, Samuel ocupava sozinho 3 ofícios espirituais. Quais eram? Profeta, juiz e sacerdote. De liderança diante do povo. Ele ocupava 3 ofícios de liderança diante do povo: profeta, juiz e sacerdote. Samuel foi o único líder na história da nação de Israel que ocupou os ofícios de sacerdote, profeta e juiz. Por isso ele gozava de muito prestígio, respeito e autoridade diante do povo, inclusive diante dos sacerdotes e do rei Saul, uma vez que foi ele quem ungiu, orientou, mentoreou, discipulou Saul durante todo o seu processo de ascensão ao trono. Dessa forma, é muito natural dizermos que Samuel pode ter se tornado uma figura de força e, de certa forma, um amuleto espiritual na vida de Saul. Talvez Saul tenha pensado: para que eu vou orar constantemente a Deus se eu tenho o Samuel comigo? Ele vai orar e Deus vai falar com ele e eu vou desfrutar dos benefícios. O fato é que Saul pode ter se acomodado e se acostumado a viver à sombra, olha só, à sombra da espiritualidade de Samuel.
E com isso, ele deixou de ter a sua própria experiência de intimidade com Deus, o que lhe custou não somente o trono, mas a perda da sua identidade espiritual como servo. Como líder, todos nós podemos ter um Samuel em nossas vidas. O que não podemos fazer é apoiar a nossa liderança na espiritualidade do outro, por preguiça em construirmos a nossa própria espiritualidade. Eu encerro aqui a nossa aula de hoje com 2 perguntas que vocês vão responder. Sendo sincero ou sincera, o que hoje tem te impedido de viver uma vida mais intensa na busca pela intimidade com Deus em oração? O que tem te impedido de viver uma intimidade maior com Deus em oração? Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta: olhando para a sua vida devocional hoje, você acredita que já viveu ou está vivendo a sombra espiritual de alguém? Sempre a gente vai ter essas questões no final de cada... Aí então são 2 perguntas: o que te impede de ter uma vida de oração mais intensa? E segundo, será que você está acomodado porque está vivendo a sombra espiritual de alguém? Você está se colocando debaixo do guarda-chuva espiritual de alguém, então você... Não, essa pessoa é meu guarda-chuva espiritual, ela está aí, eu estou aí. Mas e se essa pessoa faltar? Vou começar pela Aurinete. Nossa, é para responder isso aí. Meu Deus. Eu acho que a gente sempre tem a melhorar, né? Então, na vida de oração, eu observo que eu preciso melhorar. Eu preciso me dedicar mais. E eu não sinto que eu tenho, assim, eu estou embaixo do guarda-chuva de alguém, me desculpa, tá? Quando não há intenção de errado, não. Mas eu não me vejo assim, que eu estou, né? Porque às vezes a gente, nós ovelhas, a gente acaba ficando muito debaixo do guarda-chuva do pastor, né? Qualquer coisa, vou levar lá para o pastor orar, né? O pastor, ele tem a relevância dele, é nosso líder, mas nós precisamos ter essa intimidade com Deus e essa autoridade também, né? De orar, assim como Deus usa a vida do pastor, Deus pode usar a nossa vida para curar, para libertar alguém, até nós mesmos. E às vezes muitos, né, ficam ali debaixo do guarda-chuva porque talvez não se sente, não sei, não sinta que tem intimidade com Deus. Eu pergunto isso porque eu já ouvi de pessoas dentro da igreja que o fato de eu fazer muitas coisas na igreja levou muitas pessoas a acomodarem espiritualmente. Será que é verdade? Será que pode ter acontecido? Será que muitas pessoas aprenderam, de certa forma, a se acomodar, não buscando como deveria, não se dedicar como deveria, porque ficaram muito dependentes do pastor? Pergunta, né? Liane, primeira pergunta: o que tem te impedido de orar mais, de ter uma vida de mais intimidade com Deus? E será que hoje você está vivendo debaixo assim, da dependência espiritual de mais de alguém? E isso está impedindo você de ter seu próprio crescimento espiritual? Porque às vezes a gente fica sempre... Acho que a gente tem que orar mais, buscar mais. Muitas coisas acontecem para a gente fazer isso. Tá? Às vezes é o cansaço também, muitas coisas acontecem para você ficar mais buscando, orando. Às vezes começa a orar, mas muitas vezes... Aí dorme. Não, mas muitas vezes na madrugada eu acordo, fico horas e horas fico falando com Deus. Fico falando, muitas vezes. Então você direto. Você tem uma vida de oração. Direto seu particular. eu acordo, fico conversando com Deus, contando os problemas, as coisas, as dificuldades. As angústias. Não sei porquê, mas quase todo dia eu acordo, de madrugada fico um tempão. É porque Deus quer conversar contigo. Às vezes a gente fica mesmo na sombra do guarda-chuva de alguém. Antes eu ficava debaixo do guarda-chuva da minha Mas você mãe, acha que você pode melhorar? Você pode
Você consegue melhorar essa intimidade com Deus? Antes eu ficava muito debaixo do guarda-chuva da minha mãe, antigamente, né? Porque eu sabia que ela orava muito, muito pela gente, né? Aí agora não tem mais, aí estou um pouco debaixo do guarda-chuva do pastor, um pouquinho, mas dá Olha, para sair, mas dá para sair. Vou começar a olhar debaixo do meu guarda-chuva. Ver como é. Mas dá pra sair. Mas eu tenho, assim, na madrugada, sendo incomodada, sendo incomodada quase todos os dias, entendeu? Amém. Para falar com Deus. Então, mas mantenha uma vida de oração, sua e Deus, sua e Deus. Gabriel? Preciso melhorar também. Tenho uma vida de oração, uma vida de busca, mas acredito que, como a Aurinete falou, tudo pode melhorar, né? Tudo pode ser aprimorado. E eu vejo que o dia a dia, né? O dia a dia mesmo, muito cansativo, às vezes acaba minando as forças. Problema de trabalho, sobrecarga, acaba, de certa forma, tirando um pouco as forças, né? Mas é um ponto a ser revisto aí. Rede social também, acaba ocupando muita mente também. Ó, rede social, né? Então, é uma coisa assim, é questão de prioridade, né? Eu vejo assim, eu não estou aqui para criticar ninguém, gente. Então, você não ora, você... Não, eu estou apenas trazendo para vocês que nós precisamos orar. Todas as dificuldades que vocês têm, eu também tenho. E se a gente não vigiar, se a gente não for disciplinado com a gente mesmo, a gente acaba dando tempo demais para coisas que não acrescentam nada na nossa vida, né? E é aquilo que vai acrescentar, que é intimidade com Deus, a oração, a gente às vezes passa batido. Então, as mesmas falhas que às vezes vocês têm, eu também tenho, né? Todos nós estamos sujeitos a ter. Não estou me colocando acima de ninguém aqui, né? Só que nós precisamos fazer esse compromisso com o Senhor, sabe? A gente precisa lutar por isso. Esse tempo, esse horário aqui é de meu e Deus, eu e Deus. Então eu costumei estipular um horário para mim. Toda noite eu oro, e toda manhã eu oro e tenho um tempo de meditação na palavra. Antes eu saí com a minha esposa para ser o motorista dela, né? Então ela já sabe que eu tenho esse tempo, eu fico ali. Oro, vou para a Bíblia, mas eu preciso ter, é uma necessidade já para mim, porque já virou um hábito. E você que não tem esse hábito, você tem que trabalhar para ele virar um hábito. Depois que virar um hábito, o próprio hábito vai cobrar de você, né? Então, bom, a gente tem que procurar criar esse hábito. Marliene. Preciso melhorar. Porque às vezes você faz um propósito com Deus, de estar orando, de estar lendo a palavra, aí você vai bem, aí daqui a pouco aparece um descontentamento e você para. Aí você, o próprio Espírito Santo te cobra, você não fez o que você propôs. Mas você fala, vou fazer. E aí você começa de novo. Mas se você não vigiar, você acaba não fazendo. Preciso melhorar bastante. Mas dá para melhorar. Não? Dá para melhorar. Dá pra melhorar. Rodrigo, Luana. Sim, todo mundo tem seus afazeres, trabalho, essa família doméstica, fazer da família, mas sempre dá para você encaixar um tempo para você aumentar sua intimidade com Deus. Porque quando a gente está passando por uma dificuldade, um problema, a gente acha que tem problema. Verdade. Chegou o problema, o joelho desce. Vai na semana de oração, no escuro. Agora, muito difícil, eu vejo, é quando a gente está passando por um certo momento de mudança, um momento de dificuldade, os filhos não estão doentes, a família tudo está trabalhando, empregado, tal. Daí, nesses momentos que você vê que é mais difícil você procurar essa atividade com Deus, né? Porque na aflição é mais fácil você fazer isso. E quando a segunda pergunta fala sobre a espiritualidade, confesso que sim, já no meu casamento já aconteceu de eu estar tranquilo porque eu vendo da minha esposa que ela está muito mais próxima de Deus do que eu.
você precisar sair. Daí você olha para o seu cônjuge e vê ele mais afinado ali com Deus, de uma certa forma você dá uma relaxada. Ah, então meu lar vai também, porque A Luana está está orando. orando e tal. De certa forma é uma questão assim, de relaxismo da nossa vida. Tem que estar sonhando do homem, ser o sacerdote. Então, essa questão assim, já aconteceu. Luana, Eu acho que, como eu trabalho com a internet também, as redes sociais também me tiram bastante tempo, né? A gente, como a gente vai ver, já perdeu muito tempo nas redes sociais. Mas, igual a gente falou, sempre tem um tempo, né? Às vezes eu tô sem fazer nada e a gente tá orando, né? Tá dirigindo, tá orando, tá falando com Deus. Então, mas separar esse momento, assim, eu fico de manhã, acho que é um horário muito bom, assim. Mas às vezes a gente dispersar um pouquinho, ou sair alguma coisa fora da rotina com todas as crianças, né? Pronto, você já atropelou o dia, já foi. Né? Mas a gente tem que buscar ali ter esse tempo. amém. Mas dá para melhorar. Cuidado. Uma Sandra, A gente faz um propósito, a gente começa aí nos dias, depois a gente já vai escorregando para o lado, né? Depois que aquele pastor veio, não sei se ele veio no sul, que ele falou sobre baixar aquele aplicativo da Capitão Mundial, eu baixei. E eu gosto muito, porque ali tem um versículo bíblico para refletir, tem uma passagem bíblica, aí eu leio a passagem bíblica, e aí você pode ler o devocional ou só ouvir o devocional. Aí então eu gosto daquele aí, de manhã eu tenho conseguido fazer isso também. ele manda o quadrinho e o áudio embaixo, né? Isso. Aí eu tenho conseguido fazer, mas à noite é um desafio. Eu chego em casa, daí eu como, daí eu assim, ver o crochê, daí às vezes eu lembro, vou ver um negócio da televisão. Aí eu ligo só no YouTube, não ligo mais na TV aberta. Mas toma tempo, aí quando você vai capengando, né? Então, aquilo hoje está assim, né? Aí você começa, igual a minha filha fala, mas a gente começa fervoroso a orar, né? Falou amém de manhã. Porque não? Aí, às vezes eu começo isso. Não dá. Som. Eu lembrei, a irmã falou e eu lembrei a mesma coisa. Minha mãe faleceu em 2021. E assim, a gente sempre ficava com a mãe e tudo. Mãe, me ajuda aí em oração. Eu estou orando por isso. Mãe, me ajuda aí. Então, a gente precisa sair da sombra, né, de alguém e realmente nós temos que lutar pela nossa intimidade com Deus. Porque, na verdade, eu falo lutar porque é uma luta, né? A luta, primeiro, luta é contra a nossa carne. A gente pega um celular para falar um bom dia para alguém, aí a gente já gastou uma hora ali olhando isso, aí depois outra coisa chegou, aí outra mensagem, aí outro negócio lá em cima. Tem vezes que você nem lembra o que você pegou o celular, né? Exatamente. Você pegou para uma coisa e você abre outra, aí que já abre outra, aí você fala, cadê o celular mesmo? Então fica assim, né? A gente precisa, a nossa carne, ela tende a nos agradar. Vou te dar um conselho. Você falou assim, quando você chega em casa e tal, vai fazer, e aí quando, no final o sono chega e já não tem mais força. Faz o contrário. A primeira coisa que você chega na tua casa, você vai orar. Foi isso que eu acabei de pensar agora. Eu falei assim, eu vou chegar em casa agora, já vou falar 10 com Deus minutinhos. e tal, porque quando eu for dormir, eu falo, Senhor, agora me dá uma noite, descanso, já vou dormir. Aí já falei com ele, eu saí só. Sim. Se você conseguir fazer isso direto e criar um hábito, você vai ver que você vai chegar na tua casa e não vai conseguir fazer outra coisa a não ser orar. Porque de manhã eu já não tenho assim, dificuldade. A não sei que aconteça algo de sair correndo de manhã. Mas, no geral, eu faço a leitura, já marco uma comida, aí eu medito, aí eu ouço, se eu tenho mais tempo, eu leio, se eu não estou assim, querendo sair rápido, outra coisa, aí eu consigo ler toda a passagem, né? Aí marca o livro, né? Aquela
É, Pão diário? Esse da. ele é alimento diário. Alimento diário. E a gente pode, o legal é que a gente pode compartilhar a imagem, que é uma imagem bonita que eles colocam, um versículo, na frente, a gente pode compartilhar o áudio. Legal. Lúcia. A Lúcia dorme quando ela ora. Não, de manhã eu faço isso não. Eu coloquei até para acordar mais cedo, né? Esses últimos 2 anos, na verdade. Eu acordo 6 horas. Mas justamente para isso, porque até então eu deixava para fazer à noite. Eu tava. Eu já abri minha vida no rosto, no pé, estava no joelho. Eu desisti de fazer Abraçada com o leão da cova dos Daniéis. Então, eu já não faço isso à noite, não falar que comer à noite. Começa às 8, eu chego de manhã do atendo. À noite eu gosto para agradecer o dia mesmo. E tem dia que nem isso eu consigo, porque eu vou tomar banho, vou dormir. De manhã eu faço. Não dá pra mandar isso daí, porque Então, mas de manhã então você tem esse tempo com Deus, né? Tem, né? Para mim, um dos melhores momentos assim, é de manhã. Legal. Eu queria buscar mais, mas não consigo. Mas você tem um horário de manhã, permanece firme nesse propósito. E quando eu gosto de conversar com a minha avó, quando eu vou no meu serviço, e quando eu vou voltando, é uma conversa. Amém. Você vai, parece que tipo assim, não tem ninguém para me incomodar, ninguém vai bater na minha porta. Só não vai deixar de ver o sinal, né? Por favor, porque às vezes eu fico Conversando com Deus, Eu paro no semáforo verde. Não, eu também. aí você vai conversar mesmo com ele lá. Não, já aconteceu de bizunário. Você tá no vermelho, beleza? Pra mim, não convida e o sinal abre. Não deixa. Ô, minha serva, Tá buzinando, você fala, peraí, não consigo. vamos terminar a conversa aqui em cima. Mas eu sei que tem que melhorar um pouco mais. Amém. Acho que se nós todos tivermos essa consciência, todos nós podemos melhorar um pouco mais, da escola no ano, todos nós temos a ganhar com isso. Que não é Deus que precisa, é a gente que precisa de Deus, né? A gente precisa da presença dele. Eu nunca consegui orar de manhã. Já vi proposta, assim, tem umas lá para despertar. Aí o que aconteceu? Eu dormi. Madrugada também, para mim, é uma dificuldade. Mas quando Deus quer falar comigo de madrugada, Ele me acorda. Aí eu vou lá e converso com Deus. Aí eu não consigo fazer oração. O celular aqui funcionando. Eu todo dia que eu deito com 10, eu acordo só no celular despertado. Eu não acordo à noite para nada. Totalmente. Se eu for no médico, eu levo para deitar. Eu não sei se é o médico que ajuda. Ou se eu vou ser bem elevado. Eu acordo. Você faz uma coisa, você vai lá para o papai depois para Acordar. toma aqui, Orar. toma lá. Acordar 4h30 da manhã. Você faz isso com uma pessoa. Só o primeiro. Sem madrugada. Então você tem uma dificuldade com a madrugada, né? Eu não faço as coisas. Eu lá, eu vou lá para fazer. Desculpa, mas eu olho começa. O efeito é o mesmo. Então, agora de madrugada. É que tem gente que fala que de madrugada A tem filha menos. é menor, né? A filha é menor. Eu acordo de madrugada na RR, claro. É claro que para Deus não tem nada disso, né? Mas na madrugada eu só consigo orar se eu vou ficar de pé e assim, andar. Hoje? No ajoelhado eu não consigo orar, porque eu fico parado ali, né? De olho fechado. Então, Aí fecha o olho. Assim, eu vou Começa a orar. Deus abençoe meus pecados. Uma vez no irmão. Eita Deus. Vai dormir com Deus. Deus. Gente, 6 horas da madrugada, hora da manhã, tá tudo certo. Fechou.
Carla. Respondendo a segunda pergunta, eu não me vejo uma sombra de ninguém espiritualmente. Eu acho que eu estou bem debaixo do sol ali, tentando caminhar. Lógico que tem muita coisa para melhorar, mas assim, eu tento fazer o meu melhor, tento seguir, tento sempre, cada dia, fazer algo a mais, ter a consciência que tem bastante coisa para ser feita. Tá certo. Davi. Comecei bem no ano, na Bíblia, depois que estava catequizado, volta. Eu ia bastante no serviço, no almoço, né? Uma hora eu lembro assim direto, muito capítulo uma vez, mais, orava no serviço mesmo, depois catequizava, parava, e assim ia, mas sempre melhorar, né? Porque examinou, preparado, só a noite agora, vamos lá ainda, melhor. Mas sempre melhorando, né? Tem aquela consistência, né? Para desistir. E sempre firme. Na segunda pergunta, quando a gente era solteiro, estava gostando do meu pai, né? Ali, pastor, também trabalhava muito. Quando que a gente casou, e para ficar embaixo, né? Eu mesmo, eu, Deus, e assim vai. Então ora, né, João? É porque pesa sobre nós, os homens, né, a responsabilidade de conduzir a casa. E a gente precisa muito, muito da presença de Deus. Para a gente poder ter visão, sabedoria, né, para conduzir as coisas. Então, ore, né, todos os dias. Amém, queridos? Pastor, sua vez agora. Você está embaixo do seu guarda-chuva mesmo? Aí o pastor falou, eu estou sentindo que o meu guarda-chuva está muito apertado. Pastor, já está a sombra de que você fala, estou só por aí. Que é a sombra do Todo-Poderoso. Mas a oração é algo que a gente tem que lutar para ter uma constância, né, queridos? Então, eu entendo a necessidade de vocês, as lutas de vocês, mas a minha missão hoje aqui é despertar o coração de vocês para que vocês, sabe, comecem a orar, voltem a orar e permaneçam orando, né? Então, quem parou, volta, né? Quem está orando, ore um pouco mais, né? E não vamos deixar de orar. Então, a semana de oração mesmo foi uma orientação que eu acredito que veio de Deus para despertar na igreja o gosto pela oração, sabe? Vamos fazer uma campanha para isso, para aquilo, sabe? Eu vejo que não tem muita igreja que trabalha com campanha para isso, para aquilo. Às vezes a gente coloca um título, um tema, alguma situação que Deus dá um direcionamento, mas o mais importante é o despertamento para orar, né? Se nós vamos orar por necessidades, se nós vamos orar por propósitos relacionados à igreja, pelo ministério, pela nossa própria vida, é importante que a gente esteja orando. E a questão de estarmos orando, ela vai avivando a gente, vai ativando a nossa espiritualidade, vai trabalhando o propósito da intimidade do nosso coração. Tem uma frase que eu sempre digo: orar antes da necessidade é dependência, orar depois que a necessidade foi resolvida é gratidão, mas orar em todo tempo é intimidade. Às vezes a gente tem facilidade para orar quando precisa de alguma coisa, facilidade para orar quando precisa agradecer uma bênção, mas é a oração do meio, a da intimidade, que a gente tem que procurar desenvolver assim, de forma mais intensa na nossa vida, né? A conversa com Deus, tá certo? Vamos orar então nesse momento?